A gente recebe a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, que para tratar do projeto que tenta renegociar as dívidas dos estados. Isso porque a governadora, assim como vários outros governadores, discutiram esse assunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Governadora, muito boa tarde. A senhora liderou este grupo de outros chefes dos executivos estaduais nesta conversa com o presidente do Senado. O que a gente já pode adiantar que ficou acordado, que saiu desta reunião? Porque a gente sabe que tem havido divergência entre estados devedores, que são alguns deles os mais ricos da federação, que ficam aqui na região sul-sudeste, e divergências dos estados do norte, nordeste e alguns do centro-oeste, que não têm dívidas com a União e que defendem, desde das reuniões com o governo federal, Conselho da Federação, que tenha um fundo de equalização para reduzir as desigualdades regionais. Muito boa tarde, governadora. Bom, meu boa tarde para você, Yuri. Quero cumprimentar todos e todas que estão nos acompanhando através da CNN. É isso, Yuri. Nós tivemos uma reunião hoje pela manhã com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A reunião foi muito produtiva, foi muito positiva, na medida em que os governadores do Nordeste tiveram exatamente a oportunidade de apresentar o seu ponto de vista no que diz respeito a tramitação do PL, de autoria do próprio presidente do Senado, que trata da repactuação ou da renegociação das dívidas com os estados. E nós, enquanto consórcio Nordeste, sempre deixamos claro que reconhecemos que é legítimo, sim, que os estados superendividados, que respondem, inclusive, por 90% das dívidas com a União, busquem exatamente alternativas de amenizar exatamente o pagamento dessas dívidas com a União. Mas, igualmente, é legítimo e imperativo que os estados menos endividados, que fizeram, inclusive, o seu dever de casa, como, por exemplo, os estados do Nordeste, não fiquem de fora. Daí a proposta objetiva que nós apresentamos ao presidente do Senado nesta manhã foi exatamente a instituição ou a criação desse fundo de equalização federativa. Para tanto, nós estamos sugerindo que amplie de 1% para 2%, a contribuição dos estados na composição desse fundo de equalização federativa. E a outra proposição nossa foi no que diz respeito ao critério a ser adotado na redistribuição desses recursos junto aos estados. O critério que nós estamos defendendo é o critério exatamente do fundo de participação dos estados. Governadora, boa tarde para a senhora. Então, gostaria de saber, diante dessa proposta, qual foi a disposição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando essa proposta foi apresentada? Jussara? Débora Bergamasco, aqui de Brasília. Desculpa, Débora, meu abraço para você. Isso. Obrigada. Que eu não estou vendo aqui a imagem televisiva. Mas, enfim, olha, o senador, o presidente Rodrigo Pacheco, foi bastante receptivo, ele foi bastante sensível. O presidente entende e reconhece, sim, que a renegociação dessas dívidas, ela tem que olhar o conjunto da federação como um todo. Ele, inclusive, reconhece, sim, que os estados menos endividados não podem ficar de fora de maneira nenhuma. E o dado concreto é que ele se comprometeu a levar esse debate exatamente para o âmbito exatamente lá do Senado. Porque, veja bem, Débora, nós temos ressaltado que os estados menos endividados, como, por exemplo, os estados do Nordeste,
fizeram o seu dever de casa, mas ao mesmo tempo também são estados, a exemplo de outros, que têm imensas dificuldades no que diz respeito à nossa capacidade de investimento, sem contar também os desafios cotidianos que nós temos no custeio, né, das nossas despesas exatamente obrigatórias, né? Até porque essa situação, do ponto de vista financeiro orçamentário dos estados, se agravou e muito em 2022, quando daquelas medidas eleitoreiras adotadas pelo governo anterior, governo federal anterior, me refiro à mudança abrupta na legislação que trata da tributação do ICMS em energia, combustíveis, etc., sem nenhum diálogo com os estados naquela época, inclusive sem nenhuma compensação. Repito, isso agravou e muito a situação do ponto de vista fiscal orçamentário dos estados, de forma que, no momento em que esse debate volta ao Congresso Nacional, inclusive contando também com a participação do governo federal, através do Conselho da Federação, o que é que nós estamos buscando? Nós estamos buscando exatamente que essa renegociação das dívidas ela se dê sem perder de vista o sentido exatamente da isonomia, ela se dê, Débora, sem perder de vista que não pode tratar os desiguais de maneira igual. Daí a importância desse fundo, o Fundo de Equalização Federativa. Nós estamos propondo, porque hoje no projeto de lei, o fundo seria formado por 1%. Nós estamos propondo que, ao invés de 1%, passe para 2%. E por que o critério do FPE para redistribuição exatamente desses recursos? Porque é o critério mais justo, que, portanto, assegura uma melhor distribuição desses recursos, olhando as desigualdades do ponto de vista socioeconômico regionais que nós temos. Quero ainda também acrescentar, Yuri, que nessa mesma reunião, e Débora, também nós propusemos ao presidente do Senado que fosse também garantido aos estados que não têm dívidas com a União, mas têm dívidas com as chamadas instituições bancárias, como, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, fosse também garantido aos que têm o perfil dessa dívida com instituições bancárias, essa mesma metodologia que está sendo apresentada para as dívidas com a União, no que diz respeito tanto à questão da carência, como à questão do alongamento do prazo de pagamento dessa dívida, como também a questão da redução de juros. Vale também acrescentar que esse debate está sendo conduzido no âmbito do Concefaz, inclusive Carlos Eduardo Xavier, que é o secretário de Fazenda do Rio Grande do Norte, e preside exatamente o Concefaz, participou conosco dessa reunião hoje pela manhã, porque evidentemente que esse debate está sendo feito no âmbito do Concefaz, onde lá estão os representantes dos 27 estados da federação, para que a gente possa avançar e chegar no entendimento. O dado concreto, repito, é que é legítimo a busca, né, de saídas, de alternativas, no que diz respeito à questão do endividamento dos estados com a União, e que isso se dê de uma forma isonômica. Governadora, muito interessante também, mais essa informação que a senhora nos traz, nos revela aqui no CNN 360, sobre também incluir as dívidas com os bancos, né? Olha, esse assunto a gente quer continuar acompanhando com lupa e já peço para a senhora se comprometer aqui no ar a voltar numa próxima oportunidade para a gente continuar falando desse tema, pode ser? Com certeza agradeço a vocês. E adianto aqui que, inclusive, há um esforço do presidente Rodrigo Pacheco de já pautar a discussão e aprovação desse PL na próxima semana no Senado.
Ótimo, muito obrigada. Nós conversamos com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Uma boa tarde para a senhora.